Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira, 18 de março. Nesse momento o Ibovespa sendo cotado a 99.100 mil pontos, pessoal. 100.006,42 às 14 horas e 44 minutos do dia 18 de março. A gente conseguiu aqui iniciar o vídeo com essa marca histórica. Olá pessoal, sabadão, 11 de julho, 19 horas e 31 minutos. E nada melhor do que a gente começar o vídeo de hoje relembrando a nossa primeira vez que a gente tocou na marca histórica dos 100 mil pontos, exatamente no ano passado, dia 18 de março de 2019, 14 horas e 44 minutos, e foi uma sorte danada que eu comecei a gravar o vídeo e automaticamente a gente bateu lá nos 100 mil pontos. Eu tive a oportunidade de publicar esse vídeo aqui no canal. Quem é dessa época, deixa aí nos comentários, que realmente foi um fato muito inusitado aqui no nosso conteúdo. Vocês viram que naquela oportunidade eles estavam sentando a mamona na ponta compradora, os corretores estrangeiros no mercado à vista e também no mercado futuro para o Ibovespa. Então, mais uma vez, é muito bom a gente poder relembrar, porque no vídeo de hoje a gente vai mudar aqui um pouco a ordem, porque eu já vou colocar com vocês no gráfico do nosso Ibovespa. A gente terminou aí a semana com uma cotação de 100.031,83, batendo novamente a marca dos 100 mil pontos, depois a gente desabar com a pandemia. A gente chegou a beijar lá perto dos 60 mil pontos e de lá para cá a gente já com uma valorização de praticamente 40 mil pontos em relação ao nosso low, a nossa marca de maior baixa em relação àquela correção mais expressiva. E nessa semana a gente terminou exatamente na nossa região do teto da região de confusão, que ia entre 95 e 100, e foi uma briga muito intensa, várias semanas a gente pulando, passou para cima, passou para baixo. Na semana passada a gente tinha varrido a queda da semana anterior, e nessa semana a gente aí se desvencilhou dessa parte de baixo da nossa região de confusão, e por obra do acaso a gente fechou a semana exatamente no teto dessa região de confusão, causando aí suspense para a semana que vem. Mas fiquem tranquilos, porque a gente está aqui no conteúdo do canal muito alerta para poder sempre deixá-los bem informados em relação à movimentação do fluxo externo que opera no nosso mercado. No primeiro ponto, eu gostaria de primeiro pedir aí perdão para vocês, pessoal, porque no vídeo da semana passada eu postei o vídeo no YouTube e até então comecei a olhar lá nos comentários. Poxa, o vídeo está com a qualidade ruim, eu não estou conseguindo enxergar e tal. Quando eu fui ver, o próprio YouTube, o que ele fez? Ele postou o vídeo com a qualidade SD. Aí que eu fui dar uma olhada. Então, eu tive que repostar o vídeo, e depois que várias pessoas, eu tinha mais de 2.000 visualizações do vídeo na qualidade SD, sem ser em alta definição. Depois eu deletei o vídeo na segunda-feira e a gente teve nesse vídeo uma quantidade de visualização inferior ao nosso atual do conteúdo do canal, muito em função que várias pessoas já tinham visto com a qualidade SD. Prometo que no vídeo de hoje eu vou ter aí mais atenção na hora que eu estiver acabando de postar, para ver se realmente o YouTube ele vai classificar o vídeo como HD, porque para eu colocar o vídeo novamente HD, eu só mudei o nome do arquivo e mandei de novo, ele já classificou como HD. Eu não sei por que cargas d'água ele conseguiu classificar aquele vídeo em relação a qualidade menor. E, de antemão, eu já convido a vocês para participar do nosso conteúdo, porque, dá uma olhada pessoal, a gente tem aqui uma qualidade de informação muito grande. Vocês estão aí contribuindo com os likes. Eu estou vendo aqui agora até que a quantidade de likes nesse vídeo em HD não foi tão expressiva assim, porque quase 700 likes para um vídeo de 2.700 visualizações, cerca de 25% das pessoas que assistiram ao nosso vídeo gostaram. A gente acha isso muito baixo pela qualidade e pelo empenho que a gente tem para poder entregar para vocês aqui de forma gratuita, o que ninguém no mercado financeiro faz para o investidor pessoa física. Por isso que a gente comenta. Se você gostar desse conteúdo, já chega, senta o pé na porta, não esqueça de deixar o seu like. E se você quiser também, você pode prestigiar o nosso canal se inscrevendo e curtindo a quantidade de informação de altíssima qualidade que a gente tem aqui produzindo para vocês ao longo do tempo. Agora, dá uma olhada, para você que está chegando agora, nesse vídeo que a gente postou no dia 28 de junho. Olha com muito carinho, o vídeo da semana passada também, muito top, porque a gente fez fechamento de base mensal. E por que a gente comenta isso, pessoal? Dá só uma olhada que a gente tem agora o primeiro grupo de ativos
exceto o grupo de TI, que era só as ações de TOTS, o primeiro grupo de ativos que possui 20 ativos com variação percentual anual positiva. Setor de consumo, 0,52 de alta já no ano de 2020. Mais forte o índice. Ah, Renato, mas TI está mais forte? Sim, mas TI só tem um ativo. Você que é novo no nosso conteúdo, a atual carteira do Ibovespa é composta de 75 ativos. E a gente divide em 9 grandes grupos. Cada grupo com uma quantidade específica de ativos. Então, o índice de consumo é o que tem mais quantidade de ativos em relação ao nosso acompanhamento. E se você olhar, o índice de consumo dos índices que não são tão amplos é o que já está em primeiríssimo lugar com a melhor performance do ano. Ah, Renato, mas está caindo 5,12. Por que você, no seu controle, está subindo 0,52? Sabe por quê, pessoal? Aqui no setor de consumo dos ativos que fazem parte do Ibovespa, são apenas 20 ativos. E o setor de consumo, ele tem 60 ativos. Inclusive, vou ensinar aqui para vocês como é que vocês conseguem saber os ativos que fazem parte do setor de consumo. Vá lá no seu navegador e digita lá ICOM Composicão. Enter. Olha aqui, automaticamente, ó, índice de consumo do site da B3. Clica lá, automaticamente você vem aqui, composição da carteira, e ele já retrata para vocês todos os ativos que fazem parte do setor de consumo da atual carteira quadrimestral do Ibovespa. E você pode até ordenar. Se você clicar aqui em participação, clica a primeira vez, ele fica do menor para o maior. E se você clicar de novo, ele fica do maior peso para o menor peso. Olha lá a nossa Bolu, Magazine Luiza. Para quem é novo no canal, por que você chama de Bolu? Pessoal, empresa que se valoriza, traz retorno ao acionista, não pode ter o nome de Magalu. A gente até brincou, pediu permissão lá, caso a dona Luiza chegue no ouvido dela esse vídeo nosso em algum dia, para que a gente chama de nada de má, é boa, essa empresa é excelente e traz frutos em relação à cotação do ativo. Então a gente resolveu já há alguns meses batizar aqui no canal de Bolu as empresas aqui que fazem parte do setor de consumo. Somente as ações de Magazine Luiza, nossa Bolu, mais de 9% de peso, seguida aí por JBS, Lojas Renner, Natura, Intermédica e por aí vai. Não serve somente para o setor de consumo. Se você clicar lá e digitar o código do setor, espaço composicão, você consegue já pegar a composição do índice que você estiver procurando. Bom, então a gente tem aqui um índice de consumo que ganhou 3 posições em relação ao vídeo da semana passada, que até então o setor elétrico tinha retomado como a melhor performance. E olha o setor imobiliário, era o pior setor do mercado financeiro. Olha o que aconteceu, desbancou o setor financeiro, que agora o setor financeiro é o pior, 19,68. E se você for olhar em relação ao nosso acompanhamento, olha aqui o setor financeiro, pessoal. É composto por 15 empresas e aqui no setor financeiro, queda de 25,64% no ano. Portanto, isso que a gente organiza, coloca em grupos dos ativos que fazem parte do Ibovespa, reflete muito de perto o que a gente tem dos índices que não são tão amplos, e a gente dá essa informação para que vocês saibam onde que está as pressões por parte do fluxo externo e também onde que tem a possibilidade de você ficar craque em relação às pressões que eles fazem nos setores que estejam mais fortes. Eu vou começar aqui comentando aqui com você um quadro novo, exatamente na variação do ano de 2020. Olha que interessante. Nós temos aqui os 75 ativos do Ibovespa já organizado pelos setores. Nós já temos, pessoal, 16 ativos subindo no ano, contra 59 ainda caindo. E dos 16 que estão subindo, boa parte deles está concentrado em qual setor, pessoal? Consumo. Olha a B2W, uma teteia, a gente está sempre comentando com vocês, 91% de alta para o ano. Olha a nossa Bolu, 68% de alta. Olha a Via Varejo, a gente comentou com vocês no vídeo da semana passada que Via Varejo tinha sido o ativo que mais tinha ganhado peso na carteira quadrimestral do Ibovespa em relação ao mês anterior. E isso faz com que os fundos passivos possam alocar o ativo não só sendo fluxo estrangeiro, pode ser um fundo nacional, sendo que no próprio vídeo
da semana passada a gente tinha comentado com vocês que as ações de Via Varejo também tinham sido empurradas pela movimentação do fluxo estrangeiro, subindo mais de 18% no nosso mercado. Então, a gente tem aqui concentração de índice de consumo, onde que tem a força do mercado, e o setor financeiro, onde que tem a fraqueza do mercado. Dá uma olhada, os bancos, no caso aqui do Itaú, cai menos, mas os outros bancos do setor está caindo um pouco mais. Olha aqui as ações de RBR. Há quanto tempo a gente fala com vocês que a RBR tem pressão vendedora por parte do fluxo externo através das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado? Olha aqui a nossa teteia de B3, pessoal. B3 subindo 43%. Olha a BPAC já subindo quase 13% no ano. E a gente comentou com vocês aqui no conteúdo do canal, quando estava caindo quase 40%, os caras enchendo o carrinho do ativo no nosso mercado. Então, é bem interessante vocês ficarem atentos. Aqui no ano já estamos 16,59 e no mês de julho, olha aqui, a gente tem aqui 64 ativos subindo e apenas 11 caindo. A maior concentração de altas, olha aqui setor, consumo. Ah, Renato, então eu vou procurar um setor que está caindo. Poxa, se você é trader, você tem que procurar ativo que está forte para você aproveitar as oportunidades. Portanto, a gente tem aqui, já nesse mês, ativos dando uma paulada para cima. E aí o cara vai falar, não, mas eu quero comprar IRBR. Poxa, mas ele está tomando 16% de ré só nesse mês e mais de 70% no ano. E vários outros ativos dando excelentes oportunidades para você compor aí uma carteira de trade em relação ao mercado financeiro. Até mesmo uma carteira de investimento que vira e mexe, a gente está falando com vocês aqui de fluxo de longo prazo em vários ativos por parte deles no nosso mercado. Então, para a gente poder encerrar esse contexto aqui, olha o que eu resolvi fazer para vocês. Peguei aqui variação mensal e anual por cada setor. Então aqui, ó, setor financeiro, B3 está subindo 43% no ano, BPAC já está subindo 13% no ano. No setor de materiais básicos, Vale já está subindo 7%. Lembra no vídeo que a gente comentou quando o Vale estava 49, que eles compraram 900 milhões de reais? Dá uma olhada nos vídeos aí para trás. Inclusive teve gente comentando no vídeo, falando, ah, mas eles estão comprando com o ativo caindo. Aí a gente comentou, ó, muito atento. E de lá, de 49, Vale já está se aproximando de 60 reais. Olha aqui as ações de Klabin subindo 11, fluxo de longo prazo comprador por parte deles. Aqui no setor de consumo, olha a quantidade de ativos, né, pessoal? A gente tem aqui as ações de Boalu, 68 no ano, as ações de Via Varejo, que eles começaram a encampar a movimentação compradora, e no caso aqui, Via Varejo já subindo 58% no ano. As ações de B2W, a nossa teteia aí, que já está subindo 91%. As lojas americanas, que faz parte do grupo, no caso da B2W é a controladora, lojas americanas já subindo 36% aí no nosso mercado. As ações de Marfrig, que no setor de proteína é a mais forte. Depois vem Bife e menos intensidade para as ações de JBS, que ainda cai 9%, e Brasil Foods, que ainda cai 41%. Em relação ao setor aqui educacional, olha o que a gente teve principalmente nessa semana para as ações da Cogna. A Cogna subiu 20%. E na semana passada a gente tinha comentado com vocês que foi o segundo ativo destaque de ponta compradora por parte deles no nosso mercado, a quinta maior compra entre os 75 ativos do Ibovespa na semana passada, e o ativo já tinha subido e nessa semana estourou mais 20%, e eles aproveitaram para colocar um belíssimo lucro no bolso, a gente vai comentar com vocês aí para frente no vídeo. Então, Cogna, que estava atrasada em relação às ações de Duque, normalizou. Ambas estão caindo ainda no ano, mas dentro do mesmo patamar. Antigamente, Cogna estava caindo o dobro das ações de Duque no nosso mercado. Se a gente pegar aqui as ações de HGTX, né, setor de vestuário, ainda uma queda muito expressiva no ano, e para o mês de julho está subindo aí 14% no nosso mercado. No setor de construção, a gente tem aqui as ações de MRV mais forte, só que nesse mês Cyrela está descontando aqui o tempo perdido, está ainda com 6 de queda, contra o MRV já está subindo 0 ponto alguma coisa no ano. Se a gente pegar aqui o setor de viagens, as ações de Localiza ainda cai no ano 8, mas está subindo 6 nesse mês. E se você vê, pô, Renato, mas não vai ter locação de carro, pandemia, e aí? Está caindo 8. Já era para estar caindo 200? Assim, modo de dizer, né, pessoal, mas o mercado é soberano. Aqui,
Olha as ações de CVC. Pô, tá tudo parado. CVC ainda está caindo 50 no ano, mas olha no mês, pessoal, está subindo 21. As ações do setor hipermercadista, Carrefour, está melhor do que as ações de Pão de Açúcar. Uma está caindo 13, a outra está caindo 20. E as ações de Natura já subindo 9 no ano e para o mês de julho já subindo um pouco mais de 5%. Lembrando que eles, infelizmente, não gostam desse setor específico no nosso mercado. Se a gente pegar aqui óleo, gás e biocombustível, as ações de Cosan, a única do setor que tem variação positiva no ano 9, sobe quase 5 no mês de julho. E as ações aqui de Petrobras chegaram a cair quase 50%, né, pessoal? Na época lá da crise muito forte, já se valorizaram depois disso. Nesse mês especificamente, a P4, a Petrobras ordinária, está subindo menos e a Petrobras preferencial subindo mais, sendo que eles estão mais atrativos nessa movimentação desse mês de julho nas ações ordinárias da companhia. Se a gente verificar aqui, em relação ao setor industrial, VEG 59% no ano. Olha que top. E 8% no mês de julho. E se você pegar os vídeos a partir de maio, entrou uma avalanche de ponta compradora em VEG no nosso mercado. E é isso que a gente está sempre comentando com vocês. Anotem as pressões para que vocês ganhem rodagem em relação ao fluxo estrangeiro. E no setor aéreo, olha as ações de Embraer. 59% e eles só sentam a mamona numa ponta vendedora. As ações de Gol caem menos do que as ações de Azul. E por incrível que pareça, o fluxo de Gol é mais positivo do que o fluxo de Azul dentro do nosso mercado. Talvez aí essa resposta em relação à movimentação de ambas. E no setor de administração de rodovias, a gente tem aqui Eco-Rodovias e Raio 3, mesmo nível de desvalorização do ano de 2020, sendo que nas ações de Eco-Rodovias, uma alta bem expressiva nesse mês, ajudado também pela movimentação dos caras no nosso mercado. No setor de serviços públicos, somente as ações de Equatorial sobem. No ano de 2020, a gente tem aqui também, muito em função da valorização dessa semana, Eletrobras, tanto a 3 quanto a 6, com uma variação positiva aí mais expressiva no mês de julho, quase que zerando a desvalorização do ano de 2020. E também a gente tem aqui as ações de CEMIG, que nessa semana ajudaram a empurrar para cima. O ativo está subindo 4,5% em relação ao mês de julho, só que em relação a todos os ativos do setor elétrico, é o segundo que mais cai, só perde para as ações de ENBR, Energias Brasil, que cai 18% aí no nosso mercado. Aqui no setor de saúde, a gente tem o ativo da Qualicorp, plano de saúde, né, pessoal? É o que mais cai no setor, 20%. Se você observar, os outros ativos do setor estão bem próximo do 0 a 0, com exceção também de Fleury, que cai quase 15%. O restante bem próximo de 0 a 0. RADL, Raia Drogasil, Teteia, fluxo de longo deles é comprador, está praticamente no 0 a 0. Já não tem perda no ano de 2020. As ações de Intermédica, que recentemente vem com uma movimentação muito vendedora por parte deles nas últimas semanas, a gente consegue perceber essa movimentação, principalmente agora, ó, em julho, já está caindo 6,3%, devolvendo praticamente toda a movimentação de alta que já tinha acumulado de gordura em relação à movimentação do ativo. Se a gente verificar aqui o setor de telecomunicações, TIM está bem mais forte que Vivo. TIM está caindo 4% e Vivo está caindo quase 11%. Então, o que acontece, pessoal? Olha aqui, TIM. No mês de julho subindo 5% e Vivo está subindo 2%, sendo que a gente já tem comentado com vocês há algumas semanas que eles estão mais atrativos em relação às ações de TIM. E a gente consegue ver isso refletido no preço. Nas ações de TOTS, subindo 8% no mês e já está subindo 16% no ano de 2020. Lembrando que TOTS, eles têm fluxo muito comprador desde o IPO, mas recentemente estão sentando a mamona na ponta vendedora no ativo, botando um belíssimo lucro dos dois tipos de entradas que eles tiveram desde o IPO e também do follow-on que foi emitido para as ações da companhia. Então, isso a gente consegue dar um overview geral para vocês. Onde tem pressão de compra, onde tem pressão de venda, por quê? Porque a gente tem o nosso quadro, onde que a gente comenta para vocês como é que anda a movimentação durante a semana. Uma semana fantástica, onde que a gente subiu aí mais de 3%, só que a gente precisa de ficar atento, por quê? O fluxo de longo prazo que vem dos ativos do mercado à vista, nessa semana por parte deles, ficou vendedor. Quase R$1 bilhão. O fluxo de curto prazo, que vem do mercado futuro, ficou positivo em 700 milhões. Isso é muito top.
A gente está comentando esse fluxo do Ibovespa Futuro desde quando eles deram um caldo no investidor institucional nacional, que quando a nossa bolsa estava lá nos 120 mil pontos, eles estavam vendendo a maior quantidade de contratos futuros da história. E o nosso mercado derreteu, eles compraram tudo. Recompraram e colocaram um caminhão de lucro no bolso. Portanto, por que você comenta, Renato, fluxo de longo prazo para mercado à vista? Por quê? Ninguém compra uma ação com prazo de vencimento, pessoal. Já no mercado futuro, vence a cada 2 meses cada contrato do Ibovespa Futuro e todos os meses os contratos para o dólar. A gente teve esse fluxo positivo de curto prazo, ok, mas vamos ficar atento em relação a esse fluxo vendedor dessa semana de longo prazo das ações. É claro que a gente vai comentar com vocês em qual ação específica houve esse fluxo maior e vendedor. Aqui, para o dólar comercial, semana passada, sentaram a mamona na venda, o dólar caiu. Nessa semana recompraram tudo. E o dólar fechou aí com uma leve alta, colocaram um caminhão de lucro no bolso e já estão armando uma casinha numa ponta vendedora aqui, que se encerrou, e agora numa ponta compradora. A gente segue muito atento nessa movimentação, já que o dólar comercial encerrou a semana a 5,32. Nessa semana, portanto, a gente subiu muito mais do que a média dos principais mercados pelo mundo. 3,38 contra 1,34. Quem que ajudou a pesar para baixo? Europa. Europa teve predominância de queda. E as bolsas asiáticas, a gente teve a Nikkei caindo, só que a bolsa chinesa de Xangai subiu 7,31. Lembrando que Xangai é a origem de todo esse imbróglio que a gente está tendo, esse imbróglio em relação a essa pandemia que a gente está vivenciando atualmente. Aqui no nosso canal, a gente é muito transparente porque vocês perceberam que nessa semana eles tiveram uma projeção de prejuízo entre os 15 mais de compra e venda do mercado à vista. Dos ativos que eles compraram, 900 milhões, até subiram mais, 4,22. Só que, na ponta vendedora, olha o tamanho, 1,4 bilhão. Subiram menos, ok. Só que, como a ponta vendedora foi mais expressiva, tiveram uma projeção de prejuízo. E aqui, a gente já atualiza para vocês o nosso quadro evolutivo, que depois de 11 semanas consecutivas de projeção de lucros, nessa semana tiveram uma projeção de prejuízo de pouco mais de 2 milhões de reais. É o que a gente sempre comenta também. São vencedores no longo prazo e quando eles perdem, olha o que eles tiveram de projeção de lucros, pessoal. A gente tem muito mais quando eles ganham e quando eles perdem, o montante é inferior em relação à movimentação do nosso mercado. Na média, eles têm geralmente 11 semanas quando eles emplacam, aí entre 9 e 11 semanas quando eles emplacam uma sequência compradora mais pujante em relação à projeção de lucro ou vendedora, né? E nesse caso aqui, ó, no ano de 2019, no ano passado, entre o final de janeiro até o mês de julho, eles engataram mais de 30 semanas de ponta compradora aqui ou vendedora, mais projeção de lucros, sendo que a movimentação deles no longo prazo é extremamente vencedora. A gente tem muito orgulho de poder demonstrar isso para vocês. Agora, eu vou passar aqui em relação a esses ativos do Ibovespa, que nessa semana eles compraram 3 índices. Índice de materiais básicos, utilidade pública e o setor elétrico. E em relação à eficiência, dá só uma olhada. O índice de materiais básicos foi o segundo de melhor performance da semana. Pouco mais de 13 milhões de reais. E aqui o nosso Ibovespa, 13ª pior performance aqui, com essa projeção de prejuízo, sendo que dos 23 índices disponibilizados pelo B3, tiveram uma projeção de lucro somente em 10 deles. O restante, projeção de prejuízo. E aqui a gente vai inovar para vocês que dos 15 ativos de compra e venda do Ibovespa, a gente vai colocar agora esse gráfico para te ajudar a verificar essas movimentações que eles fazem nos nossos ativos. Então, entre 15 de compra e 15 de venda não são 30? Dos 30 ativos que a gente está avaliando aqui, pessoal, a gente teve uma movimentação positiva em 21 deles. A gente teve aqui, ó, 3, 6, 7, 23 deles encerraram a semana positivos. Quantos ativos eles terminaram a semana com fluxo comprador? Nós temos aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ativos dos 23 que subiram. Eles compraram 14 dos 23. E dos 7 que caíram? Eles venderam quanto? 6 deles. É muito interessante vocês ficarem atentos a essas pressões que eles fazem em relação aos nossos ativos. Aproveitando, vou passar aqui para vocês a nossa tabela em relação ao nosso Ibovespa. Então, com essa venda dessa semana, o que aconteceu? A gente embicou aqui, fez
uma movimentação baixista. Na semana passada a gente tinha comentado que a nossa bolsa estava subindo e eles estavam comprando um pouco menos do que o habitual. E nessa semana, com a bolsa indo para os 100 mil pontos, a gente batendo essa marca histórica, aproveitaram para quê? Colocar um belíssimo lucro no bolso. Se a gente verificar aqui, em relação aos setores, qual que é o setor que está mais forte, pessoal? Em relação a compras por parte deles? O índice de materiais básicos. O restante estão colocando lucro no bolso e ainda está ascendente. O único problema é que o setor financeiro, que é essa linha vermelha, está apontando para baixo. E a gente sabe que o setor financeiro tem muito peso no nosso mercado. Não à toa que é o setor financeiro que é o que menos andou no nosso mercado no ano de 2020. E seguindo pressão de quem? De quem manda, sendo uma ponta vendedora no índice de muito peso no nosso mercado. A gente segue muito atento em relação a isso e vocês sempre serão bem informados em relação a essas movimentações que estão fazendo no nosso mercado. E para essa movimentação das últimas 3 semanas corretiva, aí você deve pensar, Renato, esses caras então devem estar perdendo dinheiro. Olha o que a gente preparou de novo para vocês aqui nesse vídeo, pessoal. Aqui eu tenho os 50 ativos com as maiores compras que eles tiveram no nosso mercado nas últimas 3 semanas. Olha a quantidade de ativos que eles compraram e subiram. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ativos caíram e 40 ativos subiram. Olha aqui Banco Inter, pessoal, subindo 57%. Banco Inter, ação preferencial, subindo 52%. As ações de Even, construtora, subindo 43%. As ações de JHSF, a gente até tinha comentado com vocês no vídeo da semana passada, subindo 36%. As ações de Mil, setor de alimentação, subindo 31%. Skia, subindo 20%. Bepac, nossa teteia, subindo 18%. Só em 3 semanas. E é isso que a gente fala com vocês. Olha a variação média, 9,36. Agora, vamos tirar a prova? Aí você vai comentar, não, Renato, mas você está falando dos ativos que eles mais compraram, só que lá a gente viu que tem fluxo vendedor. Sim, mas dá uma olhada, que aqui eu também vou trazer para vocês as 50 maiores vendas que eles tiveram nas últimas 3 semanas. E nas 50 maiores vendas que eles tiveram nas últimas 3 semanas, quantos ativos tiveram uma movimentação de queda? Nós temos aqui 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ativos caíram, mesmo num mercado altista do jeito que a gente está vendo que estamos vivenciando. Ah, Renato, mas aí a gente teve 29 ativos com eles vendendo e subindo. Sim, e se você tirar uma média aqui em relação a essa movimentação, dá 3,45. Variação média positiva também, ok, só que de 3,45. Então, quando eles vendem, é o que a gente está sempre comentando com vocês. Parece que vem uma âncora. Se eles estão vendendo, sobe? Sobe, mas é uma alta mais amarrada, 3,45, enquanto os ativos que eles compraram subiram na média, os 50 que eles mais compraram subiram na média, 9,36. A gente tem muito orgulho de poder dar esse nível de informação para vocês que acompanham o nosso canal. Bom, vamos já passar aqui para o mercado futuro, sendo que a gente comentou que nessa semana, depois de 2 semanas corretivas, enfiaram a mamona na ponta compradora, nosso mercado aí, com a movimentação de alta, calçado pela movimentação deles no mercado futuro para o índice futuro, as corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. E se você vê na movimentação do dólar, lembra que na primeira semana, eles enfiaram a mamona na venda no primeiro dia de negociação desse contrato Q, o ativo estava explodindo, o dólar chegou a fechar lá nos 5,46 e eles estavam enfiando a mamona na ponta vendedora. Depois o dólar veio, entregou tudo, chegou a fechar na sexta-feira passada em 5,31, quer dizer, de 5,46 para 5,31, 150 pontos. E eles já estavam esperando a moeda americana lá embaixo. Por quê? Quando chegou no pregão de quarta-feira, zeraram todas as vendas que eles tinham, basicamente com preço médio lá em cima, porque tudo que eles venderam foi praticamente no primeiro dia de negociação entre 29 e 30. Colocaram um caminhão de lucro no bolso e agora viraram a mão a partir do pregão de quarta-feira para uma ponta compradora, apesar que no pregão de sexta venderam aí e a moeda americana voltou a cair. A gente segue muito atento nessa movimentação. Se a gente for comentar com vocês em relação aos nossos setores, nós tivemos nessa semana 55 ativos fechando positivos, 18 em baixa e 2 no 0 a 0. 0 a 0 fecharam as ações de Carrefour e também
as ações de Vivo. E eles compraram 30 ativos e venderam 45. Poxa, se a gente fechou 18 ativos em baixa, quantos ativos que caíram eles venderam, pessoal? 16 dos 18. E se vocês olharem, quantos ativos subiram na semana e eles compraram? 28. Porque eles não compraram 30 durante a semana? 2 que eles compraram caíram, então restaram 28 que eles compraram. Então, de 55 ativos que subiram, eles ajudaram a empurrar em 28 deles. Mais da metade. E dos 18 ativos que caíram, a gente teve 16 ativos com pressão vendedora por parte deles. É um conteúdo que a gente tenta entregar para que vocês entendam a pressão que eles fazem. Lembra das ações de Cogna na semana passada? Ativo com a segunda melhor valorização do nosso mercado e o quinto de maior volume de todos os 75 ativos. Nessa semana o ativo explodiu, 20% de valorização. Aproveitaram para quê? Bolso. Lembrando que as ações de Cogna que teve no pregão de sexta-feira estourando, eles ajudaram também a empurrar o movimento em relação às ações da companhia. A gente segue muito atento em relação a essa movimentação. Na semana, fecharam sim negativos, mas estavam muito mais negativos e aproveitaram para fazer uma movimentação na sexta-feira positiva para o ativo. Se a gente verificar aqui, o destaque de ponta compradora, a gente teve aqui as ações de Eletrobras, com uma alta superior a 10%, 11,29, e eles enfiando a mamona numa ponta compradora. Olha aqui também, pessoal, as ações de B2W. Olha a nossa teteia, né? A gente está sempre comentando em B2W, 91% de valorização no ano de 2020. Aqui, como destaque de ponta compradora, as ações de Vale, mais um caminhão de compras de Vale. Já tinham dado uma folga no ativo 2 semanas, o ativo ficou meio que no reme-reme, e nessa semana Vale subindo mais de 3%, eles arrancando ponta compradora no ativo para o nosso mercado. No outro lado, a gente teve como destaque e também carro-chefe de ponta vendedora, as ações de RBR. Na semana passada, o ativo já tinha caído mais de 18% no nosso mercado, eles estavam enfiando a mamona na ponta vendedora. Nessa semana, cai mais 5% praticamente. Ah, Renato, mas eu quero comprar porque eu gosto. Tudo bem, mas tem muito ativo teteia que só sobe. E se você estiver perdendo tempo, e principalmente dinheiro como trader, se preocupando em movimentação de ativo que cai nesse ambiente semanal, fica muito atento em relação a essas movimentações. Agora, olha que interessante, pessoal, a gente não teve uma semana vendedora. Olha o que eles fizeram nas ações de B3. Mais de 250 milhões de ponta vendedora. Olha o que eles fizeram em relação às ações de Cyrela. Cyrela com mais de 100 milhões de ponta vendedora. A própria ação da Cogna, mais de 100 milhões de ponta vendedora. As ações de Cielo, mais de 100 milhões de ponta vendedora. A própria IRBR, mais de 100 milhões de ponta vendedora. Então, alguns ativos, no caso aqui, das ações de B3, das ações de Via Varejo, das ações de Cogna, principalmente em relação ao movimento da semana anterior, eles aproveitaram para colocar o quê? Um belíssimo lucro no bolso. E é isso que a gente está tentando sempre comentar com vocês, já que a gente vai dar uma repassada muito rápida aqui em relação aos setores. Então, ó, na semana passada a gente tinha observado com vocês que o setor de administração de shopping center, eles estavam fazendo o quê, pessoal? Eles estavam tomando. BR Malls foi o segundo ativo com maior valorização, mais de 8. E eles estavam fazendo o quê? Comprando. Nessa semana o ativo subiu mais 7, eles aproveitaram para quê? Bolso. Na semana passada, Multiplan estavam comprando. Inclusive o ativo estava subindo e nessa semana teve a maior valorização com eles empurrando, assim como as ações de Iguatemi, que na semana passada eles já estavam empurrando. Inclusive Iguatemi na semana passada, entre os 3 ativos do setor, tinha sido a maior ponta compradora. E nessa semana empurraram mais um pouco, o ativo aí subindo mais de 6% no nosso mercado. Na outra ponta, não quiseram saber de seguradoras, né? BB Seguridade, Sul América e também RBR, as 3 que caíram do setor, eles enfiando a mamona na ponta vendedora. Aqui no setor de consumo, a gente tem aqui as ações de Cogna, o que a gente já explicou para vocês, e Lojas Americanas, a nossa TT, aproveitaram para colocar um caminhão de lucro no bolso. Lembrando que Lame 3 compraram a rodo, e Lame 3 subiu muito mais do que Lame 4, eles gostam de fazer esse long e short em relação às ações de companhias. Se a gente verificar aqui, as ações de B2W, a nossa TT aqui, com essa movimentação compradora, e
Lembra que a gente tinha comentado na semana passada, pessoal, que JBS tinha um fluxo positivo muito pujante? Olha a JBS aí nessa semana, pessoal, subindo quase 5% no nosso mercado. As ações de Ambev, que não tinham dado praticamente nada na semana passada, eles como uma ponta compradora, lembrando que o fluxo de longo deles no ativo também é positivo, andando aí e ajudando na movimentação positiva para o mercado. As ações de Pão de Açúcar, única que caiu aqui no setor de consumo, eles sentando a mamona na venda. Aqui, em relação ao setor de materiais básicos, a gente tinha para a movimentação de CSN a maior alta ajudado, e eles ajudaram o quê? A empurrar a movimentação do ativo que na semana tinha fechado praticamente com fluxo no 0 a 0. E as ações de Vale, até em relação à movimentação desde quando estava lá nos 49, aproveitaram em relação às ações de BRAP, que na semana passada eles tinham comprado, inclusive foi a maior compra do setor de materiais básicos, com o ativo caindo mais de 1%. Nessa semana subiu mais de 4%, eles aproveitaram para colocar alguma coisa de lucro no bolso. Em relação ao setor de óleo, gás e biocombustível, preferência pela Petrobras preferencial, assim como na semana passada o ativo tinha subido mais de 5%, com o carro-chefe de ponta compradora por parte deles. Nessa semana, carro-chefe de ponta compradora nesse setor e também maior alta para as ações da companhia. Se a gente verificar aqui no setor de serviços públicos, na semana passada a gente tinha observado que a movimentação no setor de serviços públicos tinha tido uma movimentação tanto de ELET 3 e ELET 6. Qual ponta, pessoal? Ponta compradora. ELET 3 na semana passada tinha sido o maior volume do setor de serviços públicos e o ativo tinha subido 7%. Olha aqui nessa semana, pessoal, o ativo sobe mais 11%. E eles o que? Ajudaram a empurrar novamente as ações da companhia. Se a gente verificar aqui na semana passada, o que estava acontecendo com o CEMIG? CEMIG, ponta compradora Futebol Clube. CEMIG na semana passada também andando 5% de valorização. Nessa semana, mais 3,5%, eles também continuando ponta compradora dentro dos ativos da companhia. Se a gente verificar aqui no setor industrial, Gol, que na semana passada tinha subido mais de 6% com eles empurrando, nessa semana subiu mais 6% de novo, eles empurraram novamente e estão surfando a movimentação de alta em relação às ações da companhia. Aí a pessoa vai e vê uma notícia, mas a Latam pediu recuperação judicial. Pessoal, notícia é algum processo, movimentação do mercado é outro processo. Não fique enviesado, porque você fazer um tipo de operação enviesado é o maior problema para o trader. Você tem que operar o que você vê. Se estiver subindo, procure por compra. Se estiver caindo, procure por vendas. Simples assim. Se a gente verificar aqui em relação às ações de CCR Rodovias, pessoal, na semana passada eles compraram. Só que nessa semana, dá só uma olhada. Sentar a mamona na ponta vendedora, o ativo aí sentindo mais com a maior queda em relação às ações da companhia. Na semana passada, a gente tinha percebido que Embraer tinha subido, só que eles não participaram, já que tem muito tempo que eles não estão participando de Embraer. Tinha subido mais de 4%. Nessa semana caiu em meio, eles voltando à movimentação off, sell-off no ativo, conforme a gente está acompanhando. Em relação às ações de Intermédica, a gente tinha comentado com vocês que na semana passada tinha sido o maior volume vendedor. E olha o que aconteceu nessa semana. O ativo cai 3%. Eles aproveitam para quê? Para fazer uma feirinha. E na semana passada, o que aconteceu com as ações de Raia Drogasil? Subiram mais de 5%. E o que aconteceu, pessoal? Eles participaram? Não. Estavam vendendo. Volume vendedor, o segundo maior volume vendedor da semana passada. E o que aconteceu? Olha aqui, a maior queda nessa semana. Então, esses exemplos de Intermédica, Raia Drogasil, são coisas para a gente poder ficar muito atento. A única coisa que a gente não conseguiu ver ainda surtir efeito foi que na semana passada tinham feito uma feirinha em hipermarcas e o ativo tinha derretido. Nessa semana, o ativo ficou praticamente no 0 a 0 e eles não perdoaram. Sentaram a mamona na ponta vendedora em relação à movimentação da companhia. Em relação ao setor de TI, TOTOS está linda, maravilhosa, sobe, só que eles não estão participando dessa movimentação. Em relação a essa semana, a gente estava observando que TIM estava mais forte, só que nessa semana venderam mais as ações de TIM, que na semana passada tinha subido mais de 8%, natural chamar vendedor.
nessa semana venderam mais as ações de TIM, que caíram mais, e venderam menos as ações de Vivo, que fecharam no 0 a 0 em relação ao nosso mercado. Lembrando, mais uma vez, pessoal, este nosso conteúdo ele é meramente informativo. Não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Falo sempre com todos, seja seletivo em suas análises. Foque sempre a opinião própria com embasamento coerente e nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Para a gente finalizar esse vídeo de hoje, vou comentar com vocês o que a gente colocou lá no título. Fluxo oficial estrangeiro já colocou lucro no bolso. Começaram a tomar o nosso mercado lá em 77 mil pontos. Dá uma olhada aqui nessa linha verde, pessoal. De 77 até quase 97, começaram a quê? Colocar lucro no bolso. Não participaram dessa movimentação de 96, 97, agora até os 100 mil pontos. Isso a gente consegue ver também por aquela movimentação em relação ao fluxo estrangeiro em relação à média móvel de 21 períodos. Então, começaram a tomar em 77, começaram a largar aqui em 97, 96, passaram para baixo da média móvel de 21, quando a gente estava lá nos 94, e de 94 a 100, eles não estão participando. Muito atento, fluxo oficial estrangeiro ainda está fazendo fundos descendentes. Ah, Renato, mas e as corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado? Você tinha comentado com a gente que ainda não fez esse fundo. Não. Olha para vocês verem, pessoal, que o fundo por parte das corretoras estrangeiras está ali embaixo ainda. E o fluxo oficial estrangeiro já fazendo um fundo novo. É o que a gente sempre comentou aqui no canal. É o fluxo do investidor estrangeiro assustado. Por quê? Porque tem investidor estrangeiro que opera por corretora nacional. Nada contra as nossas instituições nacionais. Só que a gente entende que um investidor estrangeiro que opera em uma corretora estrangeira, ele tem um know-how onde que essa corretora estrangeira tem escritórios ao redor do planeta Terra inteiro. E a gente consegue perceber o nível de assertividade das corretoras estrangeiras aí ao longo desses 4 anos de canal em relação ao fluxo externo. Ao longo do tempo, ambos eles são bem coerentes e são bem aderentes, mas em alguns momentos, quando sobe muito, vem o fluxo oficial estrangeiro. Muito mais pujante, porque é o fluxo assustado, aí vem muito investidor estrangeiro via corretora nacional, e quando tem que sair também, sai de forma mais assustada do que o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Dessa forma, a gente consegue encerrar o vídeo de hoje. Antes disso, vou dar aquela cutucada em relação ao investidor pessoa física, mas agora uma cutucada do bem, porque a gente comentou, não é possível de 77 a 97, o investidor pessoa física estava saindo. Não aproveitou os 20 mil pontos. Aproveitou sim, entre 63 e 77. 14 mil pontos aproveitados pelo investidor pessoa física. Só que de 77 a 97, 20 mil pontos não aproveitou. Começou a queda, começou a comprar. Como o mercado, pessoal, está um mercado altista, é interessante que o investidor pessoa física fique atento. Por quê? Comprar na baixa em um mercado altista, ok. Mas se você comprar na baixa e o mercado virar para uma ponta vendedora, vai acontecer exatamente igual essa galera daqui, ó, que estava lá no início do ano, toda hora que o mercado caía, o cara comprava. Caía, o cara comprava. De repente o mercado desabou. Fez uma correção de 40 mil pontos. Muito atento em relação a esse comportamento. Nesse curtinho aqui, ó, a gente está até percebendo que o mercado está subindo. Investidor pessoa física está basicamente com o ambiente aqui comprador. Até então, ok. Tenha gerenciamento de risco nas suas posições. Não tenha comportamento amador dentro do mercado financeiro, porque aqui a gente percebe que não tem espaço se você tem ambiente de amador no mercado financeiro para o ambiente de trading. E para a gente poder encerrar esse vídeo de hoje, dá só uma olhada, pessoal. Investidor pessoa física. A gente atualizou aqui aquele nosso quadro. Nos últimos 47 pregões, investidor pessoa física acertou o lado, o sentido do mercado em só 10. A gente vai fazer esse estudo e vai deixar 10 semanas cheias para vocês aqui. São 10 semanas. Investidor pessoa física basicamente acerta uma vez na semana o sentido do mercado. Dá uma olhada. E se você for day trader e tiver esse comportamento, você vai quebrar. Ok? Fica aí para você refletir, acertar de 10 e 47 ou você acompanhar a movimentação
do investidor estrangeiro, que acertou 29 dos 47 últimos pregões dentro do nosso mercado. Dessa forma, a gente deseja a vocês um excelente finalzinho de sábado, excelente domingo. A gente segue muito atento aqui sempre para a movimentação do fluxo externo, para deixá-los muito antenados para o que eles fazem em relação aos nossos ativos setores e as pressões em relação ao nosso mercado. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!